Olá pessoal, esse aqui é o canal Lanterna dos Literatos, um canal que se propõe a produzir resenhas e discussões no universo da literatura. Eu sou Caio Matheus e solta a vinheta aí, produção! A escrita sempre foi considerada um meio de expressar opiniões críticas. Por isso, o Lanterna escolheu para fazer a primeira resenha do canal o romance As Viagens de Gulliver de Jonathan Swift, publicado pela primeira vez em 1726. Trata-se de um romance satírico, por isso nós já podemos esperar ironias, sutilezas, irreverências e efeitos cômicos, o que o Jonathan Swift sabia usar muito bem. Esse livro acabou por se tornar um clássico da literatura inglesa e também um clássico da literatura infantil. Isso porque nós somos levados junto com o Dr. Gulliver por países fantásticos, habitados por seres como gigantes, pequinês, onde, em meio a todo esse cenário, o Swift tece a sua crítica à sociedade de sua época. Que até hoje nós podemos ver alguns problemas desses em nossa sociedade atual. Então, nesse livro nós já podemos esperar um mar de águas metafóricas e irônicas absurdas. Bom, então vamos começar a nossa viagem junto com o Dr. Gulliver. O primeiro lugar onde vamos parar é em Lilliput, um lugar habitado por seres minúsculos. Lá é um cenário onde Swift faz a sua maior crítica ao governo de sua época. Por quê? Ele coloca nesse lugar dois partidos políticos. Uns são de saltos altos e outros são de saltos baixos. Além disso, no lugar onde Dr. Gulliver vai parar, em Lilliput, dois reinos brigam. E eles brigam por quê? Porque um quebra ovo com a ponta mais fina e outro quebra o ovo com a ponta mais grossa. Entenderam? Então o Swift ele justamente usa esses tons cômicos e irônicos para satirizar o governo de sua época. Gulliver passa um certo tempo lá e depois volta para sua casa. A segunda viagem é para Brobdingnag. Em Brobdingnag vivem gigantes e lá Swift tece a sua crítica à filosofia e à ciência. Além disso, Swift também critica muito a Inglaterra. Isso ironizando. Vou pegar uma parte do livro aqui em que ele justamente fala sobre isso. Nessa parte do livro, Gulliver, ao falar com a rainha sobre a sua terra natal, que no caso seria a Inglaterra, ele diz exatamente isso. Indignado por ver tratada com tanto desprezo a minha pátria, a senhora das artes e das armas, a soberana dos mares, o flagelo da França, o árbitro da Europa, a sede da virtude, da piedade, da honra e da verdade, o orgulho e a inveja do mundo. Na verdade, a Inglaterra nunca foi tudo isso. Então, Swift na verdade está totalmente sendo irônico nesse momento da sua narrativa. Então nós podemos ver muito bem aí uma crítica à Inglaterra. É interessante em Brobdingnag que por Gulliver ter passado tanto tempo com os gigantes, quando ele volta para sua terra, ele se acha muito grande perante aos outros, o que o incomoda, e muito. O terceiro país onde vamos parar é em Laputa. Laputa é uma ilha flutuante onde vivem sábios que são viciados em matemática, astronomia e música. E eles só pensam nisso. Eles não pensam em outra coisa, só pensam nisso. O que, de certa forma, apesar de eles serem muito evoluídos, incomoda Gulliver por eles serem fissurados em só ciência. Eu acho que seria chato mesmo, né, ser fissurado só em ciência. Essa ilha flutuante fica sobrevoando outro território, que é o território de Balnibarbius, onde vivem pessoas que não são tão evoluídas quanto as pessoas que vivem em Laputa. E a tecnologia, o desenvolvimento ainda não chegou lá, é uma área muito pobre. Mas o interessante é que lá em Balnibarbius existem cientistas, inventores, com invenções malucas, como por exemplo, um que quer transformar fezes em alimentos novamente, outro em que um cientista pega palavras aleatórias, joga num sistema e é através disso que ele cria filosofias. Então aí nós podemos perceber muito bem uma crítica que Swift faz à filosofia. Depois de Balnibarbius, somos levados a Glubbdubdrib, uma terra de necromantes, onde o rei tem uma habilidade interessante. Ele pode invocar espíritos de mortos para servi-lo por um certo período. E aí, Gulliver faz com que ele traga espíritos de pessoas famosas, como Homero, Júlio César, Aristóteles, Platão. E o interessante nessa parte é que Gulliver descobre que algumas das pessoas que ele achava grandes sábios não são assim na verdade.
e outros que ele já não dava tanta importância, acabaram por se demonstrar de muita importância. Depois de Glub Dub Drib, vamos para Lugnag. Lugnag é interessante também. Em Lugnag existe uma parcela de pessoas imortais. Essas pessoas elas nascem com uma mancha na testa. Essa mancha da testa vai aumentando com o passar do tempo. Gulliver fica todo entusiasmado ao ver aquelas pessoas imortais. Mas depois ele descobre que com 80 anos essas pessoas começam a ter as mesmas doenças de pessoas mortais. E aí o problema é que elas não morrem, então elas vão ficar com essa doença para sempre. É como se fosse uma tortura permanente, infinita. Que triste. Decepção. E por fim vamos parar no país 2. Bom, nessa parte Gulliver já é o capitão. Só que ele acaba por certas brigas sendo exilado nesse país. Ao chegar lá, a primeira coisa que ele encontra são seres que rastejam, o que ele acha muito estranho. E esses seres são os Yahoos, que são seres primitivos, que são como se fossem homens primitivos. E esses homens primitivos vão atacar o Gulliver. Só que, nesse exato momento, aparece um cavalo. Um cavalo. Olha só, um cavalo, que coisa maravilhosa. Aparece um cavalo que é da raça dos... Bom, esses cavalos, eles são muito mais sábios do que os seres humanos. Eles têm uma capacidade intelectual muito alta. E nessa parte do livro, o que nós percebemos é que esses cavalos ficam intrigados como um Yahoo poderia estar usando vertes de couro. Na verdade, essa pessoa que eles estavam vendo não era um Yahoo, era o Gulliver. O que nós percebemos nessa parte do livro é que Gulliver acaba sentindo uma certa adoração por esses seres que moram lá, esses cavalos. Pela forma como eles se administram, como é a forma do governo deles. É interessante também nessa parte das viagens de Gulliver, que ao ser questionado por um desses seres, cavalos, por que existem guerras no seu país, Gulliver vai falar exatamente isso daqui. Por diferença de opiniões custaram milhões de vidas. Por exemplo, se carne é pão ou pão é carne, se suco de certa fruta pode ser sangue ou vinho, se assobiar é ou não uma virtude, se é melhor beijar um porte ou atirá-lo ao fogo, qual a melhor cor para um casaco, se é preto, branco, vermelho ou cinza, se deve ser curto ou longo, estreito ou largo, sujo ou limpo e muito mais. Como vocês puderam ver, nessa parte o Gulliver vai fazer tanto uma crítica à religião, quanto às futilidades em que o ser humano se coloca em guerras. Justamente essas ideias opostas, opiniões opostas em que estamos permeados no mundo inteiro. E é interessante, cara, ver isso, por quê? Porque Swift escreveu isso e foi lançado em 1726. Porém, até hoje, nós ainda vemos esses mesmos problemas, tantos religiosos, o que está causando muitas guerras aí, quanto esses problemas de opiniões adversas, opiniões que se batem de frente. Então, por que esse livro se tornou um clássico? Justamente por esse teor crítico que passa pelo tempo e continua. Bom, agora eu quero colocar também o porquê desse livro ter se tornado um clássico da literatura infantil. Além desse cenário todo fantástico que encanta as crianças, há também a ideia de que em certos momentos Gulliver é grande, em outros momentos Gulliver é pequeno. Assim como Alice de Lewis Carroll, onde ela também passa por esses momentos em ser grande, ser pequeno, a criança também passa a todo momento por essas ideias dicotômicas. Em momentos ela é considerada muito pequena, em outros momentos ela é considerada já grande e matura para fazer certas atividades. Então essas narrativas, onde há essa diversidade de tamanhos, encantam as crianças, porque elas se encontram no personagem. E em Gulliver nós podemos ver isso muito bem. Diante de todo esse universo fantástico, pincelado aqui e ali com críticas, é que esse livro foi, é e sempre será um clássico da literatura universal. E o canal hoje trouxe 2 exemplares desse romance. O primeiro é da editora Cecília, que está escrito em português de Portugal, mas é uma leitura muito fácil, gente, e
Ele é de capa dura. Ele é de capa dura. Ele é de capa dura. Dei uma olhada. É lindo, gente. Lindo, 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 lindo. Absurdo, absurdo. E o segundo é da Martin Claret, que também é absurdo. Dei uma olhada nessa. Olha só. Gente, esse livro é lindo. Ele é todo desenhado com estilogravuras. Olha só. Estilogravuras em tinta azul escura. E o livro todo também é em fonte azul escura. Ele é absurdo, ele é muito bonito. É lindo. Lindo, 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 lindo. E as orelhas são vermelhas, olha. Dei uma olhada, olha. Livro lindo. Bom, gente, essa foi a primeira resenha do nosso canal. Além dessa resenha em vídeo, também colocaremos uma resenha inscrita no nosso blog, que estará o link aqui embaixo. E é isso. Se você gostou do nosso vídeo, dá like. Comenta aí se você quer ler, se você já leu. Deixe os comentários, coloque tudo aqui embaixo que nós vamos ler. E é isso. Se inscreva. Tchau. Um forte abraço.